Pronto, a aula já está sendo gravada. Então, a gente vai iniciar aí a nossa disciplina de redes 2, né, abordando aí a primeira camada acima da camada de rede, que é a camada de transporte, tá? Novamente, todos esses slides aí é baseado no livro, então é seguindo, né, o livro mesmo, tá? Tanto nos tópicos quanto as figuras. Então vocês vão reconhecer ao ler o livro, né, as figuras utilizadas aqui. Por isso que eu até gosto de não compartilhar os slides, né? Eu já falei isso para vocês, né? Que eu não gosto de compartilhar os slides, porque nesse caso aqui não é autoral, não é algo que é de onde que o professor tirou isso, né? Eu acho muito interessante o slide nesse momento, quando fala, de onde que ele tirou? Eu quero o slide para lembrar ali uma referência. Mas aqui a gente está seguindo o livro, né? Então tá no livro. Em redes 1 eu sou muito rígido quanto a isso, né? Porque é importante a leitura. A leitura ela é importante para realmente aprender, né? Aqui a gente vai falar de tópicos, já é uma introdução no processo de aprendizado, mas, de fato, você vai aprender, e aprender, além de entender, é reter, tá? Porque muitas das vezes a gente entende, mas não retém, logo esquece, facilmente esquece. Então, é um aprendizado meio assim, né? Meia boca. Então, a gente tem que entender, mas a gente precisa reter, porque são conteúdos que a gente vai reutilizar. Importantes para mais à frente, inclusive, na hora que vocês estiverem trabalhando com desenvolvimento, né? Desenvolvimento hoje não tem como trabalhar com desenvolvimento isolado, de uma aplicação isolada, consequentemente a aplicação vai precisar comunicar, né? E olhando mais academicamente, a próxima disciplina, sistemas distribuídos, vocês vão precisar desse conteúdo, tanto que redes é pré-requisito de sistemas distribuídos, então é necessário aprender, né, por conjunto, vários motivos, né. Então, mas eu acredito que redes 1, né, você já exigi muito isso de vocês, tal, agora acho que redes 2 tá mais tranquilo, né, então eu até disponibilizei os slides, mas não custa relembrar que não é para estudar só pelos slides, né, os slides são tópicos, são insights, ideias, para lembrar, ou para guiar, para conduzir, orientar o processo de estudo, né, ou de aprendizado. Mas há necessidade da leitura. Mesmo que o livro, né, muitos de vocês reclamam que o livro é muito técnico e tal. Você precisa ler uma vez, ler duas vezes. Livros técnicos são assim, né? Livros, principalmente livros da área de exatas, matemática. Você não lê ali uma vez, mas você precisa ler, faz um exercício, volta, tal. Esse é um processo natural do aprendizado, né? Então, vamos lá, camada de transporte, o que a gente vai estudar, né, nesse capítulo, né? Então, serviços, né, essa camada de transporte, ela faz o quê, né? O que ela oferece? Né? E lembrando que agora a camada de transporte, ela vai ser utilizada por quem? Pelas aplicações. Então, a camada de transporte, ela já está muito próxima de nós, usuários, né? Porque nós, usuários, utilizamos aplicativos, que precisam da rede. Então, a primeira ligação dos nossos aplicativos com essa rede é através da camada de transporte. Então, ela já está mais próxima da gente, né? Quais são os elementos da camada, dos protocolos da camada de transporte? E aí a gente vai ver sobre o controle de congestionamento, um ponto importante aqui, como que se faz o controle de congestionamento. Ele não é diferente, assim, o conceito aqui, né, do controle de congestionamento, a gente estudou em redes, na camada de redes, né, o controle de congestionamento, e a gente viu ali várias técnicas para controlar o congestionamento, né? O controle de congestionamento, diferentemente do controle de fluxo, é uma visão mais geral da rede, então a gente não está mais preocupado com a relação de um para um, mas de todos, né, na rede, e a gente viu que existem várias técnicas, né, de controlar o congestionamento. Mas agora volta novamente esse tópico na camada de transporte, porque agora a gente vai perceber que na camada de transporte
esses elementos, né, eles são elementos que têm uma relação end-to-end, um para o outro. Então, é importante agora, volta a camada de transporte, a gente vai perceber que ela vai gerar uma sensação, uma visão muito próxima da camada de enlace, onde que os computadores estão conversando diretamente um com o outro, né? Lembra-se que na camada de enlace a gente a gente oculta questões da rede, porque a gente parte do princípio que os computadores estão numa mesma rede local, compartilham o mesmo meio de comunicação. Só que na camada de rede, a gente vê que a camada de rede, a gente vai ter um conjunto de computadores se comunicando, mas em lugares diferentes. Então, esses computadores não compartilham o mesmo canal de comunicação. Então, a gente tem uma rede, vai ser uma união de LANs, com várias LANs, né? Elas estão interconectadas. E na camada de transporte, a gente vai ter um serviço que vai criar a ilusão que esse monte de redes, elas parecem ser apenas um meio de ligação entre duas máquinas. E aí a necessidade de redefinir os controles de congestionamento. Bom, esses três tópicos a gente vai trabalhar assim, questão mais conceitual, né, mais teórico, que se aplica a qualquer arquitetura de redes. Mas a gente sempre está muito apegado à arquitetura da internet, a arquitetura TCP/IP. Então a gente olha para essa arquitetura e vê quais são os principais protocolos da camada de transporte. Né, e aí vão aparecer o UDP e o TCP, né? A gente pode adicionar também a esse item aí, né, os protocolos baseados em streaming, e que hoje é uma área muito oportuna, né, de trabalhar, pelo menos dar uma atenção maior a esses protocolos, o STP, né, o Streaming Transfer Protocol, enfim. Até porque hoje a gente tem muitas aplicações que são baseadas em streams, né? E criar uma stream numa rede baseada em datagramas é complicado, ela traz algumas dificuldades. Porque uma rede de datagrama é uma rede discreta, onde que os dados são discretizados, ou seja, eles são divididos em pedaços, né? A gente tem uns pacotes, né? Então a gente tem um arquivo, uma imagem como um texto, né, um e-mail, falei texto, mas eu queria falar e-mail, né, que ao enviar esse e-mail a uma página na internet, ela é quebrado em pedacinhos, que são os pacotes. Então, a gente tem elementos discretos, que depois vão ser combinados novamente, a fim de gerar uma cópia idêntica ao original, né? A gente viu todo esse mecanismo em redes de computadores aí, até. Só que existe um conjunto de aplicações, como essa que a gente está utilizando agora, que ela não está discretizando os dados, né? Os dados estão sendo enviados num canal de comunicação em que dá uma transmissão sequencial, que é o streaming. Então, ele é um pouco diferente de uma rede discreta, né? E, bom, a gente tem, como a gente está utilizando esse próprio aplicativo, o Google Meet, né, que trabalha com streams, né, as aplicações trabalham com vários tipos de conexões, a gente com certeza que tem conexões discretas, né, onde que provavelmente esses comandos que a gente tem aqui, né, de todos esses comandos disponíveis, provavelmente estão sendo enviados aí através de canais confiáveis, né, porque a gente precisa de uma confiabilidade aqui, se eu paro, se eu inicio uma gravação, se eu envio um ok, um avatar, alguma coisa, a gente precisa de um canal de comunicação, mas ao mesmo tempo eu estou transmitindo uma imagem aqui, áudio e vídeo, porque eu não estou preocupado com a questão do reaproveitamento dela, elas estão sendo transmitidas, estão sendo apresentadas no fluxo contínuo de áudio e imagem. Então, essas são características dos streams, né? Quando a gente olha para o 6G, esse tipo de transmissão ela se torna muito interessante, porque, por exemplo, no 5G, a gente tem como requisito uma latência de 1 milissegundo. Né? 1 milissegundo é a latência. No 6G já é
vai ser projetado, é pensado, é um requisito, é um desejo, uma latência zero milissegundos. Então, nesse caso, né, os streams praticamente são streams tempo real. Então, isso vai favorecer muito a telemedicina, né? Você não tem atraso na transmissão da imagem. Então, isso, de fato, forma um portal, né? Um portal aí dimensional, né? O que está acontecendo lá, você está enxergando em tempo real. Então, é um tipo de aplicação bem interessante, tá? E quando a gente fala de interoperabilidade, comentei com vocês no início da aula, né? Sobre o PET Saúde, interoperabilidade, muito das soluções de interoperabilidade são pensadas para dados discretos. Agora, em streaming, não. Já traz um desafio, né? Então, a camada de transporte, a gente tem esses dois principais protocolos que a gente vai estudar em detalhes, né? Mas existem outros protocolos, só que eles não são tão importantes no momento que o livro foi escrito, mas a gente olhando para o futuro, né, os protocolos orientados a streams, né, são muito importantes. E aí a gente vai ver um pouquinho, né, eu vou comentar um pouquinho deles, vou adicionar, incrementar aí no decorrer do tempo, né. Aspectos de performance, tá, é um tópico, e redes tolerantes a atraso, um outro tópico. Eles estão em itálico, ou itálico não, estão em cinza, né? Porque isso aí eu vou falar sobre esse tópico, mas assim, diluído nos outros, tá? A gente não vai ter um tópico específico aqui, não, mas a gente vai, por exemplo, ao trabalhar com DP, a gente vai falar sobre aspectos de performance, TCP, aspectos de performance, né? E assim por diante. Bem? Vocês estão vivos? Sim, Então tá bom. Bom, nesse slide aí deixa graficamente, né, bem visível a posição da camada de transporte, né? Então, a gente estudou camada física, lembrando lá das aulas, né? Camada física, teoria de Shannon, teoria de Mixed, sobre os meios de comunicação, fibra ótica, meios metálicos, transmissão por ondas eletromagnéticas. Link, muito importante nessa camada, a gente estudar o Ethernet, que é um protocolo importantíssimo, né, o Ethernet, as técnicas de controle de fluxo, a gente vai retornar alguns desses controles de fluxo. Alguns desses controles de fluxo que nós estudamos, né, ping-pong timeout, x-on, x-off, bit alternating, janela deslizante, a gente vai reencontrar eles aqui na camada de transporte. Então, se não caiu na prova e alguém pensou, ufa, me salvei, talvez repensa, porque a gente vai ver alguns deles aqui na camada de transporte. Camada de rede, sem dúvida algum, protocolo IP, o conceito de subredes, o protocolo IP mesmo, a estrutura do protocolo IP, NAT, roteamento estático, roteamento dinâmico, os protocolos de roteamento, né, o vetor de distância, vetor de estado, inundação, né, e agora a camada de transporte. Então, veja que a camada de transporte, ela espera, né, da camada de rede, que os computadores tenham uma localização, que as mensagens enviadas, de fato, cheguem ao computador, então não é preocupação da camada de transporte fazer o roteamento, né? Então, a camada de transporte, ela está, como que a gente fala, está posicionada, né, num local que ela espera que essas funcionalidades aí, né, estão ok. Ela vai fornecer novas funcionalidades para a camada de aplicação. Tá? E, basicamente, o que ela vai fornecer para a camada de aplicação? Basicamente, são duas características que ela vai empregar na rede, que não tem. Agora, ela vai oferecer esse serviço, um novo serviço, né? Que cada camada vai adicionando serviços à rede.
Então, a camada de transporte, ela tem o objetivo de oferecer ou confiabilidade na rede, ou o nível de qualidade da rede nas transmissões, e a identificação das aplicações numa rede. Porque toda vez que a gente olha para a camada de... Quando a gente está na camada de rede, a gente sempre fala comunicação de um computador para o computador. Ah, o meu computador, host A para host B, tal. Mas a gente já sabe que num computador, né, numa máquina, a gente tem aplicações. Então, a camada de transporte tem que ter alguma técnica para garantir que as aplicações num computador utilizem a rede. E não pode dar bagunça, né? A gente tem várias aplicações utilizando a rede, a gente quer que cada um, né, tenha os seus próprias mensagens, o seu fluxo de mensagem, e que um não atrapalhe o outro, né? Bem como que a gente fala o termo de multiplexar o uso da rede, né? Então, quando a gente olha para os serviços, né, falei bem no início, a gente falou que a camada de transporte vai oferecer alguns serviços, né? Então, esse serviço vai ser oferecido para a camada de aplicação. Vão surgir o conceito aqui na camada de aplicação. Surgiu o conceito? Não, deixa eu me corrigir. A gente vai ver quais são as primitivas da camada de transporte. A gente estudou que um protocolo, né, aliás, uma arquitetura, quando a gente estuda uma arquitetura de rede, a gente precisa estudar as primitivas, os protocolos e as camadas. Isso vai definir uma arquitetura, né? Então, a gente tem camada, protocolo e primitivas, são as interfaces, né? Então, as primitivas são as interfaces que uma camada oferece a outra camada, tá bom? Então, quais são essas primitivas da camada de transporte? A gente vai estudar uma tecnologia que é chamada Berkeley Sockets, né? A gente vai ver que Sockets é uma tecnologia, uma solução para comunicação nas redes de computadores, e através dessa tecnologia a gente vai de fato poder programar alguma coisa, né? Programar aqui, a gente poder criar, simular as relações cliente-servidor, enfim, fazer uma aplicação se comunicando pela rede, né? A nossa própria aplicação, tá? Existem vários modelos de tecnologias de comunicação, essa aqui é a mais básica possível, que são sockets. E aí o livro traz um exemplo, né, de um socket para simular o funcionamento de um servidor de arquivos. Bom, em relação aos serviços que é provido pela camada superior, né? Então a gente tem a questão essa camada vai adicionar confiabilidade na rede, né? Um nível de confiabilidade. Então ela vai se preocupar em que, de fato, as mensagens vão ser transmitidas de um computador por um computador. Só que essa confiabilidade ele tem um preço, né? Confiabilidade é um processo que se tem. Então, a camada de transporte, a gente vai ver que existem protocolos que vão abrir mão dessa confiabilidade. Então, se ela não tem confiabilidade, ela tem o quê? Né? A camada de transporte, os protocolos que não têm confiabilidade, vai garantir que a mensagem saia de uma aplicação para uma outra aplicação. Só que ela não vai garantir nada, ela não vai garantir nenhum parâmetro de qualidade de serviço, vai ser garantido. Então, ele vai só oferecer uma conexão entre as aplicações. E aí, por isso que vai existir, quando a gente olha para a arquitetura da internet, o protocolo UDP, né, que vem de User Datagram Protocol. A gente vai estudar ele em detalhes. Ele é extremamente simples, né, porque ele é sem conexão, como diz aqui, parece connectionless, né, sem conexão. Então, o que é um protocolo sem conexão? É um protocolo que, quando uma aplicação quer transmitir, ela simplesmente transmite. A gente já viu esse conceito antes, né?
E a gente tem os protocolos orientados à conexão, como o TCP. Então, e a conexão é um momento de estabelecimento de acordo. Quando a gente olha para a camada de transporte de uma forma mais genérica possível, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, para melhorar aqui a leitura de vocês, aí, pelo menos a parte visual aí. Né? Então, nessa figura, o que a gente tem? Nesse retângulo aqui à esquerda, representa o host, né, um computador. Neste retângulo à direita, né, um outro computador, então são duas máquinas, né, que estão distantes entre si. E aqui ele está detalhando a camada de transporte. É só uma questão nessa figura de nomenclatura, tá? Independente da arquitetura, a camada de transporte precisa de um componente que a gente chama aqui de uma entidade de transporte, que é essa entidade de transporte que vai fazer a ligação da camada de rede com a camada de aplicação. Então, essa entidade, quando eu falo entidade, vocês têm que entender que é um software. Né? A gente já está trabalhando aqui na parte de programação, na parte lógica da história. Então, essa entidade aqui é um software. Esse software, ele vai, essa que ele chama aqui de entidade, né, que eu falei para vocês, é bem genérica, ele precisa saber como ele fala com a camada de rede. Por isso que apresenta esses pontos de acesso, que isso aqui, em redes de computadores, a gente chama de interface. Então, essa entidade de transporte, ele pode estar associado, né, um ou mais interfaces, e é através dessa interface que ele vai utilizar serviços da camada de rede. Então, a camada de rede tem que oferecer interfaces para que a entidade de transporte possa utilizá-la. Né? E a camada aqui, né, a entidade, por que a gente está falando de entidade e não camada? Porque na camada a gente pode ter várias entidades. Então, uma camada pode ser povoada de entidades, e cada entidade ela vai existir porque ela vai ter uma função bem específica. E essa entidade, ela também tem que oferecer uma interface, e essa interface, ela possui um endereço de transporte. Então, o endereço de transporte vai ser um número, um nome, vai ser um meio pelo qual as aplicações vão conseguir acessar a entidade de transporte. Então, a entidade de transporte utiliza serviços da camada inferior, que é a camada de rede, através de uma interface, e ela oferece serviços à aplicação através de uma outra interface. Todas essas interfaces precisam ter um endereço. Né? Já adiantando, quando a gente olha para a internet, esse transport address, né, esse endereço de transporte, que é uma forma genérica de dizer, né, ela vai ser conhecida como portas. Então, as portas são endereços da camada de transporte. E os endereços de redes, né, os endereços de redes, se a gente relembrar a camada de rede, por exemplo, a gente pega uma entidade de rede, é o protocolo IP. O protocolo IP é uma entidade de rede. E ela oferece, né, o quê? Um endereço de rede. Por isso que lá, quando a gente estuda o IP, a gente estuda o endereço IP. Então, o endereçamento IP é uma maneira de oferecer uma interface com a camada de rede. Tá bom? E esses dois hosts aqui vão se comunicar através de uma mensagem que, de forma genérica, ela recebe o nome de TPDU, né? Transport Data Unit, né? Unidade de dados de transporte, né? São as TPDU. Toda camada tem sua TPDU, né? Ou toda sua camada tem a PDU, desculpa, que é Packet Data Unit. Quando a gente está na camada de transporte, tem o T, né? O T aqui é de transporte, né? Bom, essa TPDU aqui, né,
que a nossa mensagem, que vai ser enviada de um host para outro host, vai ser transportada através de um protocolo. Então, também, ao estudar a camada de rede, vai aparecer os protocolos da camada de transporte, porque os protocolos de transporte, eles são o meio pelo qual essas entidades vão se comunicar. Então, novamente, a gente já estudou bastante protocolo, a gente já estudou o Ethernet, a gente já estudou o IP, a gente já estudou o ARP, o ICMP, que são todos protocolos. Então, a gente sabe que o protocolo, a gente precisa definir a estrutura dessa TPDU, né, a estrutura da PDU, e a gente precisa dar significado a essa estrutura, né? Por exemplo, quando a gente pega o endereço IP, o que significa versão? O que significa TOS? O que significa ID? O que significa... Enfim, todos os campos, a gente tem que ter significados aí, a gente precisa dar significado. E a gente precisa dar uma semântica, o que significa, né? E se isso acontecer, se esse valor for X, se esse valor for Y, como que a outra máquina vai vai interpretar, né? Então, aqui não é nada diferente do que a gente já estudou antes, né? Só que aqui apareceu com novos nomes, né? Entidade de transporte, TPDU, mas é aquela estrutura que a gente já estudou antes numa arquitetura de rede, onde a gente tem camadas, cada camada tem suas interfaces, e cada camada tem o seu próprio protocolo, tá bom? Essa imagem aqui, a gente consegue ver de uma forma estruturada o processo de empacotamento, né? Então, a gente tem aqui, nesse espaço aqui da figura, deixa eu aumentar ela aqui. Então, nesse primeiro quadrado aqui, desculpa, retângulo interno, né? A gente tem aqui a informação gerada, né, pela entidade de transporte, né? Então, isso aqui é uma PDU, PDU, ou TPDU, né, porque é de transporte, e esse segmento, né, ela vai estar dentro de um pacote IP, né, de um pacote da camada de rede, e o pacote da camada de rede está dentro do quadro, né? A gente vê essa estrutura aqui, também essa estrutura a gente já viu antes, assim, uma maneira de representar o processo de empacotamento, né? Que a camada de transporte, esse payload aqui, né? É a informação, os dados que ele recebe da camada de aplicação. Então, ele recebe os dados da camada de aplicação, vai gerar um pacote, então por isso que tem essa área cinza, que é o cabeçalho. Depois isso vai ser entregue para a camada de rede. Então, para a camada de rede, toda a TPDU é o payload. E a camada de rede adiciona o cabeçalho. E todo o pacote da camada de rede vai ser entregue para a camada de enlace, que para a camada de enlace tudo isso aqui é o payload, e a camada de enlace adiciona o cabeçalho da sua própria camada. Então, por isso que a gente tem aqui o cabeçalho da camada 2, o cabeçalho da camada 3 e o cabeçalho da camada 4. Né? Então, a gente tem aqui o cabeçalho da camada de enlace, o cabeçalho da camada de rede, o cabeçalho da camada de transporte. Né? Essa maneira de ver um dentro do outro, né, é só uma questão lúdica para mostrar o processo de empacotamento. Né? Na verdade, a gente sabe que numa rede, na hora que vai ser transmitido, isso aqui é uma sequência de zeros e uns. Uma tripa de zeros e uns. O que cada camada faz é extrair, baseado no tamanho do cabeçalho, né? Então, por isso que cada camada, cada protocolo em uma camada tem que saber a estrutura do seu pacote, né? Para saber exatamente até onde, né, ou quais são os campos que ela tem que ler. Faz a leitura,
e o restante encaminha para a camada superior, até com isso realizando o processo de desempacotamento, né? Então aqui a gente tem os principais, né, as primitivas da camada de transporte, né? As primitivas, elas estão muito associadas ao conceito das funcionalidades, das funções, né? Por isso que é serviço, né? O serviço são as funções que aquela camada oferece. Então aqui tem algumas, né, delas, né, tipo listen, né, que é escutar. Então a primitiva listen, ela faz que a entidade fique aguardando uma mensagem, por isso que é o processo de listen, né, de escutar. Então quando essa primitiva ela é acionada, o que a entidade vai fazer? Vai ficar aguardando uma mensagem. Existe a primitiva connect, que ela está relacionada a um pedido de conexão. Então, esse connect, geralmente, ela é disparada, né, ou acionada pelo processo cliente, né? Geralmente o processo cliente quer conectar com alguém, né? Então, essa conexão, ela se dá a uma primitiva que chama connect, né? E aí a gente tem, tanto no português aqui, quanto na primitiva, a mesma palavra, né? Aqui está em inglês, mas a gente utiliza o conectar nesse mesmo sentido aqui, essa mesma primitiva. O send é o enviar. Então, quando uma entidade quer enviar uma mensagem para uma outra entidade, se dá através da primitiva send. Quando quer receber, aguardar o recebimento de uma mensagem, receive. E o disconnect para desconectar, né, quando a entidade está utilizando protocolos orientados à conexão. Tá? O connect e o disconnect vai acontecer só quando o protocolo é orientado à conexão. Tá? Então, uma entidade, se ela estiver utilizando protocolo orientado à conexão, vai utilizar o connect e o disconnect. Então, veja, pessoal, que esses nomes aí são bem sugestivos, né? Listen, connect, send, receive, disconnect. E vocês vão perceber, logo, que ao desenvolver um programa, um aplicativo de rede, o seu aplicativo vai utilizar alguma biblioteca, e essa biblioteca vai estar disponível aí alguns comandos. E esses comandos, eles geralmente têm o mesmo nome do que a primitiva, muito próximo da primitiva. Então você vai ter o comando listen, vai ter o comando connect, send, receive, disconnect e outros, né? Então, por quê? Porque tanto em redes de computadores, né, na visão de redes, quanto na visão de programação, essas primitivas estão associadas à questão de comando, de funcionalidade. São as funções que aquela camada oferece. Então, voltando aqui, a nossa aplicação aqui, a nossa aplicação, melhor, essa outra figura aqui, ó. Aqui, ó. A nossa aplicação a nossa aplicação vai requisitar da entidade de transporte aquelas primitivas, ou listen, ou connection, ou send, ou receive, ou disconnect. Então, essas primitivas estão disponíveis. Agora, quais você vai utilizar, como você vai utilizar, vai depender do que nossa aplicação está desenvolvendo. Então, são como teclas de um piano. Agora, a música, qualquer um faz a música do jeito que quer. É claro que existe uma ordem lógica entre elas. Por exemplo, eu não posso desconectar se eu não fiz uma conexão. Eu posso enviar sem um connect? Depende. Se eu estiver implementando um serviço orientado à conexão, não. Agora, se eu estiver implementando serviço sem conexão, eu posso enviar o send sem ter um connect. Então, veja que essas funções aqui, para nós programadores, seriam comandos. Comandos de uma linguagem, if, else, for. Então, eu estou fazendo só uma associação para entender, né, a relação entre primitivas
e funcionalidades, e comandos, né? Então, quando a gente aprende uma linguagem de programação, a gente aprende lá os comandos, mas a ordem desses comandos vai depender do que eu estou querendo resolver, né? Então, veja que essas primitivas são o quê? São funções que eu tenho na camada, nesse caso, na camada de transporte, e que eu vou usá-las de acordo com o que eu vou querer desenvolver, tá? Então, aqui são um exemplo do estado, né, um diagrama de estado de um serviço orientado à conexão, onde que a gente tem a gente tem aqui alguns estados, né? E esse diagrama, eu não gosto exatamente desse diagrama aqui, porque esse diagrama aqui é um diagrama da cabeça do Tannenbaum, tá? Tanto que ele tem um significado aqui, ó, linhas sólidas, né? Do lado direito, né? Mostra a sequência de estado do cliente. Linhas pontilhadas, do lado esquerdo, mostra a sequência de estado do servidor. Transições em itálico, né, que algum texto está itálico, né, são devido a chegadas de segmento. Eu não sei se vocês repararam aqui, né, esses segmentos é o nome que a gente dá a TPDU. Tá? Lembre-se, na camada física, a gente fala bits, né? 1 e 0, camada física vai transmitir zeros e uns. Camada de enlace transmite quadro ou frame, então é a unidade que ele consegue trabalhar, né, que ele consegue decodificar, que ele consegue entender, é um quadro, né, é o elemento discreto, né, falei para vocês o conceito de discreto, quer dizer, o discreto é aquele elemento que você tem por inteiro, né. Na camada de rede, a gente tem o datagrama, né, e a camada de rede, camada de transporte, acima da camada de rede, a camada de transporte, a gente fala de segmento. Acima da camada de transporte, a gente fala de mensagem. Então, é o nome das PDUs, unidade de dados da camada, né? Então, a unidade de dados de cada unidade tem um nome, né? Então, perceba que agora a gente estudando a camada de transporte, a gente vai falar muito de segmentos. Então, o que é o segmento? É a nossa PDU, né? Então, aqui, ó, ele representa aqui o estado. Bom, eu estava falando para vocês que é esse diagrama aqui, né? Ele é um diagrama que o Tannenbaum inventou. Mas existem alguns diagramas específicos, inclusive a linguagem UML, né? A linguagem UML tem diagramas específicos. Vou até colocar aqui, UML, no chat. Então, o UML tem diagramas específicos para tratar de estado de um sistema, né, que justamente chama diagrama de estado. Né? Lembra lá, o UML, não sei se vocês já estudaram o UML, geralmente o UML a gente estuda em alguma disciplina de análise de projeto, uma disciplina associada a desenvolvimento de projetos, né? Desenvolvimento de projetos. Então, a UML ela tem vários diagramas, né? Diagrama de sequência, diagrama de objeto, diagrama de classe, diagrama de... Um dos diagramas é o estado, né? O estado é uma situação momentânea de um componente, né? Como nós temos vários estados de humor, né? Estou alegre, estou feliz, estou cansado, o sistema também, né? Então, o idle aqui, ele é idle, que significa neutro, né? Tá parado, ele tá em repouso, né? É o idle. Então, o estado idle. E nosso sistema, ele muda de estados, né? Ele muda de estados ao longo do tempo. Então, o sistema aqui, né? Idle. Aí, desse lado direito, ele mostra a mudança de estado da perspectiva do servidor. E do lado direito, né, do esquerdo, servidor, do direito, do cliente. Então, o que representa o idle? São
um processo. Numa rede de comunicação, você tem processos se comunicando, né? Esses processos, no momento, os dois estão idle, mas o servidor recebe uma mensagem, uma TPDU, né, que é uma mensagem, utilizando o termo, né, mais específico, né, é um segmento, né, que ele recebe aí que ele recebe. Então, ele vai entrar no estado de estabelecimento de conexão do servidor. Por que tem esse estado de estabelecimento de conexão? Porque uma conexão, ela não é criada instantaneamente. O servidor precisa saber se aquele usuário tem direito, se tem recursos. Ele pode fazer uma série de checagens para verificar se está ok. Se tiver ok, essa conexão ela é estabelecida. Então, o estado do processo servidor, ele sai de passivo, né, de neutro, para estabelecido, established. Quer dizer, estabelecido, ou estabelecido uma conexão. E essa conexão ela é estabelecida até que chegue um segmento, né? Que nesse segmento vai ter uma primitiva disconnection, que vai finalizar a conexão, e o servidor ele vai estar no estado aqui, né? De liberação de recursos. Então, quando chega um segmento para requisitando uma desconexão, também lembre-se que isso vai gastar tempo. O servidor precisa liberar os recursos, liberar a memória, fechar enfim. E depois ele volta para o idle. Então, essa figura aqui, ela mostra que os processos, né, numa camada de transporte, eles vão mudar no decorrer do tempo, né, dos seus estados, né? E essa mudança de estados, a gente tem diferentes estados aqui, depende de quem a gente está olhando. Se é do lado de um host ou de outro host, se é do cliente, se é do servidor, de um processo de outro processo. Tá? Então, o que legal dessa figura que ela está mostrando para a gente é isso, que uma mensagem, desculpa, um segmento, estou falando mensagem aqui, mas é só para ser mais tecnicista, né? Já que a gente está estudando a camada de transporte, vamos utilizar o termo correto. Então, essa PDU tem um nome que é segmento. Então, esse segmento, quando ele chega, ele vai alterar o estado do processo. Então, um processo ela vai ter vários estados no decorrer do tempo, dependendo do quê? Dependendo das nossas primitivas. Quais primitivas que estão sendo acionadas, tá? Então, apesar desses dois slides estão separados, existe uma ligação lógica entre eles. As primitivas são funcionalidades disponíveis quando a gente utiliza uma certa entidade da camada de transporte. Então, a gente tem várias... Então, vou fechar a aula aqui fazendo uma conexão com o que a gente viu. Tá? Então, perceba. A camada de transporte pode ter várias entidades de transporte. Cada entidade de transporte possui um conjunto de primitivas. O acionamento dessas primitivas vão mudar o estado de um processo, né? Seja esse processo, ora o cliente, ora o servidor, tá bom? E a próxima aula, a gente vai falar especificamente desse Berkeley Sockets, tá? Então, só fazendo uma antecipação, esse Berkeley Sockets é uma tecnologia, né? Então, que foi projetada especificamente quando o pessoal ali na década de 70, eu acredito, eles estavam desenvolvendo o Unix, né, o sistema operacional Unix, e derivado do Unix, né, porque o Unix tem um fato histórico interessante, que ele tem duas maneiras de escrever Unix. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que é assim, o Unix, todo com letra maiúscula, é um sistema operacional desenvolvido pela IBM. A IBM, em um determinado momento, liberou parte do código desse sistema operacional, e esse sistema operacional foi desenvolvido, né, a continuação dele, uma versão open source, foi desenvolvido por uma associação de universidades lá dos Estados Unidos.
né? Inclusive, uma das universidades que ajudou a desenvolver o Unix é o Berkeley. Né? Berkeley é justamente uma das universidades. E esse conjunto de universidades falou assim, olha, a gente está desenvolvendo um sistema operacional Unix e a gente podia desenvolver uma solução de comunicação desse sistema operacional. Vamos inventar uma técnica, uma tecnologia aqui, né, para que vai moldar a comunicação. E eles pensaram numa maneira muito próxima da comunicação entre processos, né, que no sistema operacional a gente tem algumas tecnologias de comunicação entre processos, que a gente chama de IPC, comunicação IPC, né, Interprocess Communication, e daí, né, influenciados pelo modelo IPC, eles criaram um modelo que é o socket. Só que agora, o socket vai ser a tecnologia que não tem a finalidade de comunicação de processos numa máquina, mas entre máquinas. E aí o Berkeley veio justamente porque essa solução nasceu dentro desse grupo, né, de estudantes da Universidade de Berkeley, né. Então, na aula que vem, a gente vai ver quais são as primitivas que esse modelo de comunicação traz, né? Não é só um modelo, é uma tecnologia, né? É um modelo e tecnologia, e a gente vai ver aí o Tannenbaum apresenta, né, ele dá um exemplo de utilizando Berkeley para implementar um sistema de arquivo, só que ele é baseado em C, tá? Que dá para entender, mas a gente vai trabalhar, vamos continuar trabalhando com Python, então eu vou apresentar para vocês esse Berkeley Socket, mas baseado na linguagem Python, que fica muito mais simples e mais direto, né? É até interessante porque a gente foca mais na questão de redes do que de programação, coisas muito técnicas, né? Como tem a questão aí, a gente vai ver na implementação do Berkeley Sockets, a utilização de sockets na linguagem C. Beleza, pessoal? Beleza. Então tá bom. Então Beleza. a gente continua na semana que vem. Bom resto de semana para vocês. Bom final de semana e até lá. Esse slide já tá lá disponível para vocês. Já aproveita, né? Já tem muito tempinho, já vai estudando aí até Berkeley Socket, tá? Fica tarefinha de casa para vocês. No mais, até, pessoal. Até.